Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 1 de Abdias. Vou meditar pela Bíblia Jerusalém a partir de agora, porque é mais bonita a tradução. Visão de Abdias. Assim falou o Senhor Yahvé a respeito de Edom. Ouvimos uma mensagem da parte de Yahvé. O mensageiro foi enviado entre as nações. De pé, marchemos contra ele, ao combate. Eis que vou tornar-te pequeno entre as nações. Tu serás profundamente desprezado. A arrogância de teu coração te enganou. A ti que moras nas fendas do rochedo, tendo as alturas como habitação, que dizes em teu coração: quem me fará descer à terra? Quando te elevares como uma águia, e teu nicho for colocado entre as estrelas, eu daí te precipitaria, oráculo de Yahvé. Se ladrões vêm a ti, os assaltantes noturnos ficarias tranquilo? Não roubarão à vontade? Se vindimadores vêm a ti, não te deixarão restos? Como fostes devastado, como Esaú foi revolvido, explorados os teus tesouros escondidos, caçam-te até a fronteira. Todos os teus aliados zombam de ti, teus bons amigos, aqueles que comiam teu pão, armam-te ciladas. Não há nele inteligência, não é verdade? Naquele dia, oráculo de Yahvé, aniquilarei os sábios de Edom e a inteligência da montanha de Esaú. Teus guerreiros se acovardarão, Temã, de modo que será exterminado todo homem da montanha de Esaú. Por causa do morticínio, por causa da violência contra teu irmão Jacó, a vergonha te cobrirá, e tu serás exterminado para sempre. No dia em que estavas longe, no dia em que estrangeiros levavam suas riquezas, quando os bárbaros transpunham sua porta e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu também eras como um deles. Não te deleites à vista do dia de teu irmão, no dia de sua justiça. Não te alegres à custa dos filhos de Judá, no dia de sua perdição. Não sejas insolente no dia da angústia. Não entres pela porta de seu povo no dia de sua ruína. Não te deleites também à vista de sua calamidade. No dia da sua ruína, não lances a mão em sua riqueza. No dia de sua ruína, não te postes sobre a brecha para exterminar os seus fugitivos. Não entregues os seus sobreviventes no dia da angústia, porque está próximo o dia de Yahvé sobre todas as nações. Como fizestes, assim te será feito. Teus atos recairão sobre a tua cabeça. No dia de Yahvé, desforra de Israel sobre Edom, porque assim como bebestes em minha montanha santa, assim beberão todas as nações sem cessar. Elas beberão e sorverão, e serão como se nunca tivesse existido. Mas no monte de Sião haverá refugiados. Ele será um lugar santo. A casa de Jacó expolia aqueles que a expoliaram. Aqueles que a expoliaram. A casa de Jacó será um fogo. A casa de José uma labareda, mas a casa de Esaú será uma palha. Eles se incendiarão e a devorarão, e não haverá sobreviventes da casa de Esaú, porque Yahvé o disse. Os de Neguebe tomarão posse da montanha de Esaú, os da planície da Filisteia, eles tomarão posse do campo de Efraim e do campo de Samaria. E Benjamim tomará posse de Galaade.
Os exilados era o início dos israelitas. Tomarão posse do país de Canaã até Serepta, e os exilados de Jerusalém que estão em Safarade tomarão posse das cidades de Neguebe. Os salvos subirão a montanha de Sião para julgar a montanha de Esaú. Então o reino pertencerá a Iavé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra de Deus hoje é um capítulo, por isso que a gente vai continuar rezando pela libertação financeira, né? Abadias. A face enrugada, pequeninas mãos, dedos e unhas, um pequeno corpo envolvido em pele nova, com uma miniatura de olhos, nariz e boca. Trata-se de uma menina recém-nascida. Depois de meses de formação, ela interrompe na família e no mundo. Tem os olhos da mãe. Posso até garantir quem são seus pais. Veja, esse nariz é igual ao seu. Parentes e amigos olham extasiados o pequeno rosto e nele percebem a imagem da mãe e do pai. Enquanto isso, os pais enchem-se de júbilo, pois aconteceu um milagre, o nascimento de sua filha. Receber um novo membro na família. Como pais amorosos irão alimentar, proteger, educar, orientar e disciplinar seu rebanho. Esse é o dever e sua alegria. Deus também tem filhos, homens e mulheres a quem escolheu para serem seus próprios filhos adotivos. Sempre existiram indivíduos que recebem a marca de sua propriedade, mas através de Abraão ele prometeu construir uma nação. Israel estava destinado a ser a nação de Deus, seu povo, os judeus e seus verdadeiros filhos e filhas. No decorrer dos séculos, Deus ministrou-lhes disciplina e castigo, mas sempre com amor e misericórdia. Deus, o Pai eterno, protegeu e cuidou de seus filhos. Abadias, o livro mais curto do Antigo Testamento, representa um dramático exemplo da resposta de Deus a qualquer um que maltrate seus filhos. Edom era uma nação montanhosa que ocupava uma região a sudoeste do Mar Morto e incluía Petra, a espetacular cidade descoberta pelos arqueólogos há algumas dezenas de anos como descendentes de Esaú, como está em Gênesis 25, 19 e 27, 45. Os edomitas tinham um parentesco de sangue com Israel, e como seu pai eram guerreiros robustos, impetuosos e orgulhosos, pertencia a uma nação que, por estar no alto da montanha, parecia ser invencível. De todos os povos, devia ser os primeiros a se apressar para ajudar seus irmãos do norte. Ao contrário, entretanto, apreciavam com maligna satisfação os problemas de Israel. Capturava e devolvia os fugitivos ao inimigo até saquearem os seus campos. Abadias transmitiu a mensagem de Deus aos edomitas por causa de sua indiferença em relação a Deus. Por causa da sua indiferença em relação a Deus, por terem no desafiado, e também pelo orgulho, covardia e traição aos seus irmãos de Judá. Foram condenados e seriam destruídos. Esse livro começa com o anúncio do desastre que estava prestes a sobrevir a Edom. Capítulo 1, de 1 a 9. A despeito de suas montanhas e penhascos inexpugnáveis, não seria capaz de escapar do juízo divino. Portanto, Abadias explicou-lhes as razões de sua destruição, como está no capítulo 1, do 10 a 14. Sua ousada arrogância perante Deus e a perseguição aos seus filhos. Esta concisa profecia termina com a descrição do dia do Senhor, quando o castigo atingirá todos aqueles que maltratam o povo de Israel.
como está no versículo de 15 a 21. Hoje a santa nação de Deus é a sua igreja, isto é, todos aqueles que confiam em Cristo para a salvação e entregam sua vida a Ele. Estes homens e mulheres são filhos renascidos e adotados por Deus. Ao ler este livro, procure assimilar em um relance que significa ser filho de Deus, estar sobre seu amor e proteção. Veja como o Pai Celestial responde a todos que agridem aqueles a que Ele ama. Nós, então, vemos o menor livro, né, da palavra de Deus, que é Abdias. Abdias, então, veja, foi um profeta de Judá que pronunciou o castigo de Deus contra a nação de Edom. Existem duas datas geralmente aceitas para esta profecia, a primeira entre 855 a 840 a.C., quando no governo do rei Jeorão, Jerusalém foi atacada por uma coalizão dos filisteus com os árabes, e segundo Crônicas 21:16. E a segunda, 586 a.C., quando a cidade de Jerusalém foi totalmente destruída pelos babilônios, segundo Reis 25 e segundo Crônicas 36. Edom alegrava-se com os infortúnios pelos quais passavam Judá e Israel. No entanto, edomitas e judeus descendiam de dois irmãos, Esaú e Jacó, Gênesis 25, 19, 26. Assim como esses dois irmãos, Edom e Israel viviam em constante desentendimento. Deus pronunciou seu juízo sobre Edom por seus atos maliciosos e insensíveis contra o seu povo. Edom era uma nação vizinha de Judá ao sul e ambos tinham uma fronteira comum. Porém, nem sempre os vizinhos são amigos. Edom não gostava de Judá. Nessa época, a capital da nação de Edom era Sela, talvez posterior à cidade de Petra, uma cidade considerada invencível por estar situada em penhascos, localizadas em um desfiladeiro profundo e sinuoso que só podia ser alcançado através de uma passagem muito estreita. Aquilo que Edom considerava como fortaleza veio a ser sua ruína. Primeiro, a segurança em sua cidade, como está no capítulo 1, do 3 ao 4. Deus os faria cair verticalmente das alturas. Segundo, o orgulho pela sua autossuficiência, está no versículo 4. Deus os humilharia. Terceiro, sua riqueza, que está no versículo 5 a 6. Ladrões roubariam tudo o que possuíam. Quarto, seus aliados, está no versículo 7. Deus faria com que se voltasse contra Edom. Quinto, sua sabedoria, que está no versículo 8 a 9. Os sábios seriam destruídos. Os edomitas sentiam-se seguros e eram orgulhosos por causa de sua autossuficiência, mas apenas iludiam a si próprios, porque não existe segurança duradoura sem a presença de Deus. Será que sua segurança consiste em objetos ou pessoas? Pergunte a si mesmo, qual é a duração de sua segurança que estes podem oferecer? As pessoas e os bens materiais podem desaparecer de um momento para o outro, porém Deus nunca muda, somente Ele pode proporcionar a verdadeira segurança. Os edomitas orgulhavam-se de sua cidade encravada diretamente nas rochas. Atualmente, Sela ou Petra é considerada uma das maravilhas do mundo antigo, mas somente como atração turística. A Bíblia adverte que o orgulho é o caminho mais seguro para a autodestruição. Provérbios 16, 18. Assim como Petra e Edom sucumbiram, os orgulhosos também terão o mesmo destino.
Uma pessoa humilde está mais protegida do que os orgulhosos, porque a humildade permite-lhe uma perspectiva mais precisa de si mesmo e do mundo. Deus não pronunciou esse castigo rigoroso contra Edom simplesmente por vingança, mas com o propósito de trazer-lhe a justiça. Deus é moralmente perfeito, exige completa justiça e imparcialidade. Os edomitas simplesmente recebiam o que mereciam. Por terem assassinados, seriam assassinados. Por terem roubado, também seriam roubados. Por terem se aproveitado dos outros, também seriam usados. Não se iluda ao praticar o pecado, pensando: ninguém saberá ou não serei apanhado, porque Deus conhece todos os nossos pecados e fará justiça. A nação de Edom era conhecida por seus sábios. Entretanto, existe uma diferença entre a sabedoria humana e a divina. Os edomitas provavelmente foram sábios de acordo com os critérios do mundo, porém foram absolutamente tolos porque ignoraram a Deus até zombaram dele. E ele faz um dos 3 amigos de Jó, Jó 2:11, era o de Temã, uma cidade a cerca de 8 quilômetros ao leste de Petra. Temã recebeu o mesmo nome de um neto de Esaú, Gênesis 36:11. Os israelitas eram descendentes de Jacó e os edomitas de seu irmão Esaú, Gênesis 25:19-26. Em vez de ajudar Israel e Judá em seus momentos mais difíceis, Edom permitiu que as 2 nações fossem destruídas até saquearem os despojos que foram deixados para trás. Portanto, Edom agiu como uma nação estranha, deveria ser punida. Qualquer pessoa que não ajuda o povo de Deus é seu inimigo. Se você negou a ajuda de alguém que passava por um período de necessidade, saiba que pecou. Tiago 4:17. O pecado não inclui apenas o que realizamos, mas também o que não recusamos e também o que nos recusamos a fazer. Não ignore nem deixe de ajudar aqueles que precisam. Os endomitas alegravam-se ao ver Judá enfrentar grandes dificuldades e seu ódio fazia com que desejassem a sua destruição. Deus eliminou os edomitas por causa de suas atitudes e ações errôneas. Quantas vezes você percebe que se alegra com os infortúnios dos outros? Pelo fato de somente Deus ser juiz, nunca devemos ficar felizes com a infelicidade alheia, mesmo que pensemos que esta seja merecida. Provérbios 24:17. De todos os vizinhos de Israel de Judá, os edomitas foram os únicos a não receberem qualquer promessa de misericórdia por parte de Deus. Isso por terem saqueado Jerusalém e se alegrado com os infortúnios de Israel e Judá. Traíram seus irmãos de sangue em tempos de crise ao ajudarem seus inimigos. Salmo 136:7, Jeremias 49, do 7-22, Ezequiel 25:12-14, Amós 1, do 11-12. Porque o juízo de Deus recai sobre todas as nações, Edom não foi a única nação a se regozijar pela derrota de Judá. Todas as nações e todos os indivíduos serão julgados pela forma como trata o povo de Deus. Atualmente, algumas nações são favoráveis ao povo de Deus, enquanto outras lhe são hostis. Deus julgará todas as pessoas de acordo com a forma como trata os seus semelhantes, especialmente aqueles que têm fé. Apocalipse 20, do 12-13. Jesus falou a esse respeito também em Mateus 25, 31-46. Os edomitas foram derrotados, como está no versículo 17-21, por Judas Macabeu em 164 a.C. Essa nação já não existia mais no século I depois de Cristo. Em torno do ano 70, foi aniquilado totalmente pelos romanos. Na época da profecia de Abdias, Edom parecia ter mais possibilidade de sobreviver que Judá. No entanto, Edom desapareceu, Judá ainda existe.
Isso demonstra a certeza absoluta do cumprimento da palavra de Deus e do castigo que aguarda todos que maltratam o seu povo. O deserto de Neregme estava situado na região sul de Judá e era uma região quente e árida. Os confrafortes das montanhas estavam localizados na região ocidental de Judá. Os limites, como está no versículo 20, do reino seriam estendidos para incluir a Fenícia e a região norte, até a cidade de Zarefate, localizada entre Tiro e Sidom, na costa do Mediterrâneo. Abdias transmitiu a Edom a mensagem de Deus a respeito do seu julgamento. Deus estava descontente com a sua rebelião interior e exterior. Em nossos dias, as pessoas são muito parecidas com aquelas dos tempos de Abdias. Chefes de arrogância, inveja e desonestidade. Muitas vezes nos colocamos a pensar sobre quanto tempo mais o mal perdurará. Entretanto, a despeito dos efeitos do pecado, Deus sempre estará no controle. Não se desespere, nem perca a esperança. Saiba que mesmo quando tudo for dito e feito, o Senhor ainda continuará sendo soberano e a confiança que depositamos nele não será em vão. Edom é um exemplo para todas as nações que são hostis a Deus. Nada pode quebrar a promessa que fez de proteger seu povo da completa destruição. No livro de Abdias, vemos 4 aspectos da mensagem do juízo divino. Primeiro, o mal certamente será punido. Segundo, aqueles que são fiéis a Deus têm a esperança de um novo futuro. Terceiro, Deus é soberano na história da humanidade. Quarto, o supremo propósito de Deus é estabelecer seu reino eterno. Os edomitas foram cruéis com o povo de Deus. Eram arrogantes e orgulhosos. Aproveitavam-se dos infortúnios dos outros. Qualquer nação que maltratar o povo que obedece a Deus será punida, por mais invencível que possa parecer. Semelhante a nós, como indivíduos, não podemos nos sentir confortáveis com nossas riquezas ou nossa segurança a ponto de não ajudarmos o povo de Deus. Isso é pecado. E por Deus ser justo, essa transgressão será punida. Hoje foi cumprida. É um capítulo, mas um capítulo mesmo, né? Então, não vou nem fazer nenhum comentário diante de tantos comentários que nós fizemos. Rezemos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.